Bem, avançando um pouquinho mais, né, eu gostaria de compartilhar outras visões com vocês. Né? Inicialmente, eu apresento para vocês a proposta de Carlos Nunes Guimarães. Né? Ele escreveu um artigo chamado Maquiavel e Max Weber, e nele ele busca apresentar a proposta ética de Maquiavel fazendo relações, né, com Max Weber. Bem, para começo de conversa, então, vamos ver esse excerto que eu selecionei para vocês. Maquiavel considerou indispensável romper com a tradição da ética medieval cristã e propôs uma nova conduta capaz de fazer o governante manter o poder de Estado e perseguir seu desiderato. Veja, em Maquiavel temos um rompimento com a tradição. Surge o Estado moderno. Há um rompimento entre um processo que te convida a construir, digamos, a sua história pessoal a partir de princípios, e você ser avaliado por esses princípios, e passa-se a tratar tão somente de como um governante manter o poder de Estado e perseguir seu objetivo, né? E aí, mais adiante, Guimarães coloca: a política, enquanto atividade pública, precisa, né, ser guiada por outra concepção de ética, diversamente daquela da vida privada. Isso é importante porque, veja, na abordagem de Guimarães, temos uma ética cuja característica é a dimensão privada, é a ética que, digamos, faz com que eu me construa. É a ética existente na dimensão pública. E na dimensão pública, essa característica privada que eu construí é deixada de lado. Isso porque os objetivos são outros. E para tanto, né, ele inclusive cita Maquiavel, né, e citações do próprio Guimarães, né, vai tanta diferença entre o como se vive e o modo por que se deveria viver, que quem se preocupar com o que deveria fazer em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria do que o modo de se preservar. E um homem que quiser, né, fazer profissão de bondade, é natural que se arruíne entre tantos que são maus. E se os homens fossem melhores, né, não precisareis da força nem da fraude. Então, veja só, esse excerto produzido pelo Guimarães é muito importante, porque Maquiavel coloca a diferença entre uma ética que determina, né, princípios, qualidades, enfim, né, e uma outra realidade, a realidade política. E nos admoesta, né, tenta nos convencer que se nós nos pautarmos por esse ideal, essa visão idealista, né, de algo que nós consideramos como possível para a sociedade, enfim, nós vamos ter a nossa própria ruína. Nós não vamos lidar realmente com a questão de fato, que é o poder. E logo, podemos até ser bons, mas vamos ser massacrados, né, pelos maus. Avançando mais um pouquinho, Guimarães coloca nessa perspectiva a lógica a conduzir as ações políticas dos estados já não fica submetida a julgamentos morais ou sobre noções do bem ou do mal. Mais adequado é dizer, no realismo, que a ação política é julgada pelos resultados que pode produzir. Então, veja só, na ação política nós não temos julgamentos morais a respeito do bem ou do mal. Eu não posso querer fazer tão somente o bem se eu for agir politicamente, né? Logo depois, não há política pura, e isso ele cita Sartori, né? Ao, digamos, pensar essa questão. Afinal, bom, se Maquiavel propõe que na política é um outro espaço, enfim, diferente daquele da ética privada, né, baseado em ideais, poderíamos dizer que ambas são separadas. Aí nós temos uma questão importante. Não há política pura, porque nenhum homem ingressa na ação política se não for impulsionado por crença e afins. Ninguém pode até hoje instituir com êxito uma política genuinamente pura,
ou uma política inteiramente ética. Ambas fracassam pelas mesmas razões. O que atualmente surge sob o nome de poder político puro pode funcionar somente na medida, em que é alimentado por um ethos. Então veja, aqui nós temos uma relação de como que interrelação. Não é possível uma política pura, assim como uma ética pura. Ambas estão interligadas. Guimarães, citando Sartori, nos apresenta essa questão. Para que haja uma política, é necessário um ethos. Agora, há de se pensar o seguinte, não é aquele ethos privado, é um ethos que busca tratar da questão pública, cujos problemas são outros e a postura é outra, Bem, avançando mais à frente, ele cita Gruppi, Ora, sem embargos, há então uma ética na política? O Estado, para Maquiavel, não tem mais a função de assegurar a felicidade e a virtude, segundo afirmava Aristóteles. Também não é mais, como para os pensadores da Idade Média, uma preparação dos homens para o reino de Deus. Para Maquiavel, o Estado passa a ter suas próprias características, segue sua técnica e suas próprias leis. Então veja, não temos aquele ideal de virtude, ligado à eudaimonia, felicidade, tal como proposta por Aristóteles, Tampouco um Estado que está a serviço da preparação espiritual do homem para chegar próximo a Deus, em que um indivíduo tem que se tornar um bom cristão. Não, o Estado tem regras próprias, tem suas próprias técnicas, e ela está afastada tanto do plano religioso na construção de um ideal espiritual, enfim, quanto, por exemplo, na construção de uma virtude íntima pessoal, tal como afirmava Aristóteles. Continuando, e agora nós temos a citação de Gruppi, Maquiavel não se ocupa da moral, ele trata da política, estuda as leis específicas da política, começa a fundamentar a ciência política. Na verdade, como observou Hegel e posteriormente fizeram no Sanctis e Gramsci, Maquiavel funda uma nova moral, que é a do cidadão, do homem que constrói Estado. Uma moral imanente, mundana, não é mais a moral da alma individual, que deveria apresentar-se ao julgamento divino, formosa e limpa. Veja só, temos uma nova moral, como nós dissemos, enquanto a anterior se pautava pela construção de um ethos individual e da subjetividade, aqui nós temos o ethos do cidadão, daquele que vai estar vinculado às questões do Estado. Logo, há uma distinção entre a dimensão privada daquele ethos, tal como nós tínhamos pensado, a esse ethos público, vinculado às questões da política. Avançando um pouquinho mais, Guimarães coloca: o autor de O Príncipe não reflete, pois sobre princípios universalmente válidos. Interessa-lhe o agir, as forças em conflito no cenário político, o domínio das circunstâncias, a ação concreta dos homens. Então, veja só, lembrando aquele caso que nós vimos inicialmente, do excerto de Maquiavel. Não importa se eu seja mal, se eu traia quem cuidou de mim, enfim. O mais importante é analisar as circunstâncias e agir, concretamente para fazer com que a política manifestada na posse do poder se realize. Logo, o ato de erigir um princípio universalmente válido é totalmente deixado de lado. Imaginemos, por exemplo, a ética kantiana, baseada nos imperativos categóricos. Essas seriam como que abomináveis se nós fôssemos pensar em aplicar elas no plano político. Isto segundo a abordagem maquiavélica. Bem, e aí o Guimarães faz uma associação entre essa proposta de Maquiavel com uma outra que virá mais tarde, que é a do Max Weber. Isto porque Weber
faz uma distinção entre o que se chama ética da convicção e a ética da responsabilidade. Para Weber, e aqui citado por Guimarães, né, não é possível conciliar a ética da convicção e a ética da responsabilidade, assim como não é possível, se jamais se fizer qualquer concessão ao princípio segundo o qual os fins justificam os meios, decretar em nome da moral qual o fim que justifica um meio determinado. Com efeito, todos esses objetivos que não é possível atingir, a não ser através da atividade política, onde necessariamente se faz apelo a meios violentos e se acolhem os caminhos da ética da responsabilidade, colocam em perigo a salvação da alma. Como você percebe, em Weber, citado por Guimarães, há uma distinção muito grande entre uma ética da convicção, que é aquela do nosso ethos, né? Enfim, que busca fazer com que, entre aspas, nós salvemos nossa alma na medida que sejamos pessoas boas, a ética da responsabilidade ligada às questões públicas do poder, né? Terminando, né? Novamente citando Weber, Guimarães coloca: é necessário entender que ações justificadoras num determinado contexto não são em outro. Então, aí uma outra questão. Se eu parto a partir da ética da convicção, ou seja, a ética ligada à dimensão privada da minha subjetividade, e busco julgar as ações vinculadas à ética da responsabilidade, eu estou cometendo um equívoco. E isso é complicado, porque afinal, veja, fazemos tantas vezes inferências em relação aos políticos, né? Dizendo que os políticos não possuem ética, enfim. Mas que ética? Será que é a ética da subjetividade, a ética da convicção, a ética que busca um princípio com a qual eu me agarre, que faça com que eu me sinta uma pessoa boa? Se for esta, eu estou julgando equivocadamente, porque a ética política ela se pauta por outro meio. Da mesma forma, o ethos político não pode julgar o ethos privado a partir dos elementos presentes no ethos político. Bem, avançando um pouquinho mais, também investigamos uma outra obra, né, do Norberto Bobbio, intitulada Ética e Política, né? E nela nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas considerações que esse autor faz. Para esse autor, que diga-se de passagem é uma das referências a respeito de produções que estudam a política contemporânea, né? Ele caracteriza os sistemas éticos a partir de dois aspectos, que é o monismo e o dualismo, e faz uma distinção entre ética e política. A ética é a dimensão privada, vinculada aos princípios que o ser humano erige para, digamos, se pautar por eles, né, e buscar um bem. A política, ele faz uso do termo grandes coisas, ou seja, eu saio da dimensão privada e lido com as grandes coisas do Estado. Logo, ela não se pauta pelos princípios. Para Bobbio, existem duas abordagens possíveis em relação a essa questão, né, ético e política. Temos o monismo. O que é isso? É uma relação que prega que existe tão somente uma faceta, ou ética ou política, e é essa que vai, digamos, prevalecer. E o dualismo, que afirma que ética tem, digamos, a sua dimensão e política tem uma outra dimensão, logo elas são separadas. Então veja, uma junta ambos e ora vai dizer que o que prevalece é a política ou a ética, e o outro separa a ética e política. Mais adiante, o autor diz que no monismo, né, há o rígido, ou seja, só há um sistema, ou ético ou político, que engloba o outro, né? E, para tanto, ele cita Hobbes, que advoga a ideia de que o político subjuga o ético, ou seja, o ético está como que submetido à dimensão política, e Erasmo de Roterdã,
como sendo um autor que convoca a nós pensarmos a submissão, né, da dimensão ética à dimensão política. E ele diz que essa abordagem de que só há um sistema é chamada de monismo rígido. E por outro lado, nós temos um monismo flexível. O que é isso? É aquela em que há exceções. Então veja, para ele nós temos as chamadas lex specialis versus lex generalis. Ou seja, há leis gerais, que são usadas no nosso cotidiano, né? Imaginemos baseadas, por exemplo, numa fundamentação política, e há momentos que essas leis gerais são quebradas. E, por exemplo, pode-se dar ouvido à dimensão ética, por exemplo. E com isso se cria essas chamadas leis especiais para lidar com algumas singularidades. Então, esse monismo flexível, ele pode se manifestar, por exemplo, na relação onde os fins justificam os meios, né? Ele cita tacitamente essa situação. Bem, e por fim temos o dualismo, né? O dualismo é aquele, como nós dissemos, ele advoga que ambas têm sua dimensão e estão separadas. E, para tanto, ele apresenta a ideia do dualismo aparente, onde elas são distintas, mas se relacionam entre si. E para isso nós temos Hegel, que separa ambas, né? Mas dá mais ênfase à dimensão política, né? À medida que o indivíduo sai da sua subjetividade e começa, digamos, a pensar o todo, né? E Benedetto Croce, que considera que ambas são distintas, né? Mas dá preferência à dimensão ética para nossas vidas. E o dualismo real, né? Que é o do Max Weber, que nós citamos agora há pouco. Qual a diferença? Para Weber, nós temos a ética que busca, antes de agir, definir um princípio que eu devo seguir ao longo da minha vida e a partir daí agir a partir desses princípios, ou uma ética que não elege princípios, ela tão somente busca lidar com as consequências. E para isso ele cita, né, como nós vimos agora há pouco, né, em Guimarães, né, a ética da responsabilidade ou da convicção. Bem, e por fim nós temos duas considerações de Bobbio, né, que eu gostaria de apresentar para vocês. São muito belas, né, e que valem a pena serem lidas, né. Espero que vocês possam ler esse artigo dele. Eu cito a primeira, que é a seguinte: a história da vida moral e a história da vida dos estados são duas histórias paralelas que até agora raramente se encontraram. Olhando ao redor, tenho a impressão de que não estejam destinadas a encontrar-se no futuro próximo. O herói, né, da vida moral é o santo, que vai ao encontro do martírio para salvar o princípio do bem. O herói político é o homem da história universal de Hegel, o líder carismático, ou somente o governante responsável que salva ou crê salvar o próprio povo, mesmo que ao preço de inaudita crueldade. Logo depois, Bobbio coloca: permitam-me fechar uma exposição deliberadamente fria, compassada e impassível, com essa lembrança da dramática realidade de nossos dias. Não só a história dos justos e a história dos poderosos são paralelas, que não se encontram, mas até agora, a história que se celebrou e cujos triunfos continuam se celebrando não é a primeira, mas a segunda. Ou seja, a história que se celebra é a história da dimensão política. Bem, é isso. Obrigado. Até mais.